Para a prescrição de medicamentos homeopáticos, é necessário um diagnóstico? Olá, você está no canal Lições de Homeopatia. Mais uma vez vamos fazer aqui o quadro Curiosidades Homeopáticas. Então é um tema mais rápido, um assunto mais breve, mas que é interessante de se falar e também tanto para os leigos, né, para ter um pouco essa noção de como funciona as coisas numa consulta homeopática, mas também para muitos homeopatas que estão em formação ou mesmo que não aprenderam esse tipo de coisa. Então, na minha página no Instagram, né, na página do canal lá no Instagram, do Lições de Homeopatia, estávamos discutindo algumas questões sobre prescrição homeopática e algumas pessoas falaram, não, precisa de um diagnóstico clínico, né, e tudo mais. E no fundo, a homeopatia, né, o médico homeopata, quando ele vai fazer o exame, né, quando ele vai fazer a consulta homeopática, ele não necessariamente precisa de um diagnóstico para prescrever uma medicação homeopática. Mas como assim? Bem, a medicina convencional ou alopática, ela trabalha basicamente com diagnósticos. Para elucidar mais bem essa questão, pense no seriado House. Se você já assistiu, né, aquele seriado antigo até, de um grupo de médicos, né, daquele médico um pouco doido daquele hospital. E eles então eles fazem parte lá do hospital do grupo que faz diagnóstico, né, que pega casos para se fazer diagnóstico. Então tem um escritório deles, a mesa lá redonda, e nesse escritório eles se juntam, né, então eles recebem os casos e se juntam lá para fazer diagnósticos. A medicina convencional ela trabalha desse jeito, né? E naquela série você pode visualizar muito bem isso. Você pode visualizar muito bem essa questão da necessidade extrema que a medicina convencional tem de um nome, de um diagnóstico. Então, é um câncer tal, é uma gastrite assim, ou é uma doença tal, é um diagnóstico de rinite, ou é um diagnóstico, sei lá, tireoidite de Hashimoto, hipertireoidismo e por aí vai. É um lúpus eritematoso e, né, essas milhões e milhões de nomes de doenças que existem por aí, catalogadas nos livros de patologia. E a gente observa que na série eles vão realmente jogando esses nomes, né? Eles têm uma lousa lá que o protagonista, né, o House, vai colocando os nomes e é bem visível o quão eles necessitam desse nome, dessa expressão que no fundo na série é sempre digamos, o pulo do gato, que é quando eles encontram o nome que mais é o que parece ali a doença, e então tá tudo certo, o paciente vai sobreviver e tudo mais, porque eles já têm o tratamento correto e tudo mais, né? Então a medicina convencional ela trabalha desse jeito, ela necessita disto, né? Quem não viu a série assiste, é bem interessante, é bem visível isso que eu acabei de falar. E na medicina homeopática isso não acontece, tá? Você nunca vai ver médicos nessa loucura por um nome, né? Eu falo bons homeopatas também, essa loucura por um nome para que se possa dar uma medicação homeopática através deste nome, através desse diagnóstico, porque isso seria um erro grave que um médico faria.
Na medicina homeopática, como eu já disse em outros vídeos, ela trata pelos sintomas, ela acha a medicação correta pelos sintomas. Então, do mesmo jeito que lá na série do House, eles têm que achar a medicação correta, mas para achar a medicação correta eles necessitam de um diagnóstico. Na homeopatia, na verdade, eles usam os sintomas do organismo da pessoa, do doente, para que então se possa achar a medicação correta. É assim que ela funciona. Então, não, de forma alguma é necessário para um médico homeopata ter o diagnóstico, tá? Então, eu conheço muitos médicos homeopatas que já curaram milhares e milhares de casos, por exemplo, de dengue, sem nem mesmo fazer ideia de que aquilo era uma dengue. Ele basicamente, claro, nós estamos falando de médicos, eles têm patologia, estudo de patologia, eles conhecem as doenças. É óbvio que quando o paciente chega, ele olha o quadro do paciente e ele vai ter na mente, pode ser isso, mas isso não é algo que faz pender para um ou outro remédio. O que faz ele pender para um ou outro remédio são os sintomas, que é na verdade a linguagem da doença, que é o que a homeopatia necessita para tratar um doente. Então é interessante porque é uma coisa bem incomum, né? Porque nós estamos acostumados, principalmente os leigos, né? Quando vem assim, mas tem o que, né? Então a pessoa fica mal, e os parentes, né, querem saber, não, mas é o que ele tem, o que ele tem, é o que é, como é que é o nome, porque existe essa essa vontade de saber aquilo lá, né, um nome, para ver se é muito grave, para ver se não é tão grave, e na homeopatia já não é tão assim, né? Obviamente, um diagnóstico pode ajudar. Para bons médicos, ele pode sim ajudar, que então ele vai usar aquilo para encaminhar melhor, né, o prognóstico, a prescrição e tudo mais. Mas não é nada preponderante, não é nada que vá, o nome em si, né, o diagnóstico em si não é nada que vá fazer com que defina a medicação. Entendeu? Tanto que ele pode não ter um diagnóstico e do mesmo jeito curar o caso sem ter esse nome, sem ter o diagnóstico. Tá bem? O próprio Hahnemann, que é o criador da homeopatia, no Organon, da arte de curar, né, nesse livrinho aqui, ele explica essa questão. Então, há 200 anos atrás, ele já falava disso, ele já falava dessa mania que tinha a medicina convencional de colocar os nomes, né, de tudo mais e tal. E ele explicou que tudo bem, é interessante saber sim o diagnóstico, mas principalmente para explicar um pouco do caso para os familiares. O próprio Hahnemann fala disso, e ele falava que é importante que você tenha assim, um diagnóstico para expor para a família o que o doente teve, o que ele passou, né? Mas para o médico em si, ele não é preponderante, não é algo totalmente necessário. E muitas vezes o Hahnemann diz que pode mesmo atrapalhar na prescrição homeopática, porque uma vez que você concebe um nome, você concebe uma imagem de uma patologia na sua cabeça. Isso pode resultar em falha na prescrição de um medicamento incorreto, que não seja o simílimo, que não seja o mais semelhante, ou seja, o mais correto. Porque quando você cria essa imagem da doença na cabeça, você vai estar sempre puxando de alguma forma para aquilo. E a homeopatia não pode tratar a doença, o remédio homeopático não pode de forma alguma ser dado para a doença, tem que ser dado para a pessoa. Então, seria basicamente isso, né? Essa grande diferença. Então é importante tanto para os leigos conhecerem um pouco mais sobre isso, para entender como é que funciona essa dinâmica, né, da consulta homeopática, mas principalmente para os profissionais aí que trabalham com homeopatia. Então por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, fique à vontade aí para deixar nos comentários.
Avalie o vídeo se você puder e compartilhe aí com seus colegas homeopatas ou com quem você sabe que gosta da homeopatia, gosta de aprender um pouco mais. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.